Você tem uma empresa e não sabe o que postar na sua rede social, né? É bem difícil mesmo. Eu já passei por isso, eu sei como que é isso. Mas sabe por que que se torna difícil? Porque nós tentamos fazer tudo sozinho. E também depois tem, mas eu não tenho intimidade com a câmera, eu não sei falar, eu acho que minha voz é feia, eu não apareço bem nas câmeras. Bom, nós aqui da Foz TV podemos te ajudar com isso. Aqui nós temos uma estrutura bem legal para fazer com que você perca essa vergonha de ficar na câmera, de falar, assim como eu estou falando hoje também. Pensa que eu também não tenho vergonha, mas eu estou aqui fazendo isso porque essa é uma geração de conteúdo que eu preciso, que a minha empresa precisa, e nós aqui da Foz TV temos a prática, a vivência do dia a dia para poder te ajudar com isso. Porque aqui tudo que nós fazemos é de pessoas para pessoas. Nós nos importamos com o que você sente, com o que você quer fazer. Então vem aqui para a Foz TV que eu vou te ajudar a você destravar aí esse medo, essa vergonha de falar nas câmeras, e nós vamos criar muitos conteúdos bem legais e relevantes para sua audiência, para sua rede social, para o seu canal do YouTube. Fala comigo e vamos para cima. Mas a padaria Flor do Castelo, a gente morou no Jordanópolis por um tempo. E eu lembro que sempre que eu ia para a escola, antes de ir para a escola, eu passava na padaria, comprava um lanche natural para comer na escola. Então, assim, a padaria Flor do Castelo, além dos produtos, né, de qualidade que a gente já conhece, faz parte, né, da nossa história aqui também. Então, fico muito feliz e grata por eles serem nossos parceiros e participarem aqui. Tem uma história afetiva aí Isso. com a padaria, sabe? É o gosto de infância que ele tá presente, né? E traz toda uma memória muito boa, de uma fase boa das nossas vidas. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro, né, desse panetone, nossa, que delícia. É uma padaria maravilhosa, muito grande. E até agora, pro final do ano, com certeza ainda dá tempo de fazer sua encomenda pro Natal. Eles têm um cardápio especial com chester, peru, tem todo o que precisa, arroz, maionese, tudo que precisa eles têm lá. Então não esqueçam de ligar, fazer encomenda. E pelas redes sociais, @padaria Flor do Castelo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Rude Ramos Podcast. E olha só, hoje nosso programa está muito legal, um assunto diferente, que eu não sei se você já ouviu falar nisso, né? Nesse tema que a gente vai falar hoje, grafologia. Eu não sabia o que era isso, né? Mas vamos aprender hoje aqui com uma pessoa que entende muito desse assunto, há mais de 35 anos aí, trabalhando com isso, e hoje nós vamos aprender e se surpreender também com esse assunto, né? Então, hoje, eu não vou falar quem é ainda, quem vai falar é a Cristiane, mas antes dela falar também, Cristiane, fala pra gente um pouco aí qual é o sentimento de estar fazendo parte aqui da nossa equipe, nesse final de ano aí, fala um pouquinho pra gente de você e esse sentimento que você está aí hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou muito grata em estar fazendo parte da 5ª temporada do Rude Ramos Podcast. Para quem não sabe, eu sou irmã do Luiz, então para mim é um convite muito especial estar trabalhando aqui com ele. E hoje nós estamos aqui com um projeto do estúdio de fotografia, onde tem trazido muita alegria fazer parte desse projeto, né? E pronta para 2025 com muitas novidades para vocês, nossos clientes. E gostaríamos de agradecer a presença do nosso convidado, Alexandre Poça, que é grafólogo há mais de 35 anos e vai nos contar um pouquinho do que é a grafologia. Tá, Alexandre, eu queria saber um pouquinho da sua história. Da onde que veio essa sua vontade de estudar e de se aperfeiçoar na área da grafologia? A grafologia ela surge para mim como algo aleatório, acidental. Mas já havia uma curiosidade muito antes. Teve uma época da minha vida, nós viemos de uma vida difícil, teve uma época da minha vida que eu fui morar com um tio meu no Rio de Janeiro, aliás, cidade da onde eu nasci, e vim para Santo André. Esse tio meu tio Josias, queridíssimo tio Josias, quando a gente sentava numa mesa, que a gente levantava algum ponto e falávamos, sei lá, sobre a questão do racismo, ou qualquer outra coisa, meu tio falava sempre assim, veja bem. E esse veja bem, ele filosofava sobre o assunto, dava uma ideia comportamental diferente, ele vinha com outro ponto de vista, então era muito comum conversar com esse meu tio, queridíssimo de todos, e a qual eu tenho um apreço muito especial, que ele foi meu pai por um bom tempo.
Então, quando ele falava se veja bem, a gente foi aprendendo, isso era 17, 18 anos, a gente começou a se atentar que em tudo tem um novo ponto, um novo olhar para a coisa, são focos diferentes. Então nunca é tão fácil você apontar para o outro e falar, o cara é assim. Aí eu sempre lembrava, veja bem. Então vamos avaliar além daquilo que a gente está vendo. E aí, esse exercício é antigo. E eu posso afirmar que eu estou há 37 anos estudando grafologia, porque uma vez eu achei uma revistinha da antiga Seleções. Ah, eu amava essa revista. Eu esperava que você dissesse que não, porque isso entrega a idade. Aí eu vi da revistinha Seleções. E eu vou ser sincero, que eu escondi essa revista debaixo do banco do meu carro. Então eu te afirmo que são 37 anos, baseado na época que eu tive, no ano que eu tive aquele carro. Foi marcante na minha vida. Então são 37 anos. E eu achei interessante, porque combinava as coisas. Você pegava uma letra, por uma característica da letra, você, ao avaliar o outro, aquilo dava certo. Olha que interessante. E aí eu fui estudando, esporadicamente fazendo para um amigo, para um colega, né? Principalmente quando adolescente, né? Dá aquela sensação de ser meio místico, meio mágico, né? Aí foi muito legal. No entanto, eu passei a estudar severamente, principalmente quando eu passo a ter um conhecimento maior sobre psicologia, sobre o que é a psicanálise, sobre filosofia, sobre tantas outras coisas que vai se adicionando aquele conhecimento da grafologia. E o que é a grafologia? Grafologia. Grafologia, os primeiros indícios de que a letra tem uma combinação com a personalidade da pessoa, vem através, eu posso estar falhando no nome, tá? Mas através de Michelangelo, que eles falavam o seguinte, me mostre a letra de uma pessoa e eu te direi como ela é. Olha só. Isso em torno de 1500. Em 1622, a primeira vez que alguém escreve algo objetivamente, e não tinha um nome ainda de grafologia, mas alguém escreve objetivamente sobre as combinações das características emocionais com a letra da pessoa. 1622. 1700 e pouco, teve um outro autor que ele deu mais ênfase a esse assunto, porém só em 1870, por aí, um abade, isso é um título hierárquico dentro da Igreja Católica, chama-se Abade Michon, que ele deu o nome de grafologia. E aí ele fez um longo trabalho de pesquisa associando característica da letra com as emoções. Naquela época ele fundou um jornal na França, né? E esse jornal existe até hoje, um jornal específico falando de grafologia. No Brasil desembarcou mais ou menos por aqui em 1920, onde tivemos grandes autores, hoje, dos maiores autores da grafologia, os principais, Paulo Sérgio Camargo, que tem várias obras publicadas aí, um queridíssimo amigo, o José Bosco, que tem um livro que eu falo que é o mais didático de todos eles. O meu sairá aí pelos próximos, talvez os próximos 2 anos aí. Legal. Mas assim, ele não tem o objetivo de ser um livro para pessoas iniciantes, né? Não quero desrespeitar aqueles que estão iniciando, né? Mas assim, é que minhas pesquisas estão muito mais além. E como tem um excelente livro de José Bosco, não precisaria começar do zero. Mas se percebe o seguinte, que a letra de uma pessoa, você não escolhe pelo seu tipo de letra, né? A tua letra ela vai te refletir aquilo que você aprendeu socialmente, né? Como a forma, aquilo que você contorna, o jeito que você contorna. Mas a professora nunca te ensinou a fazer alguns rabiscos diferentes ou a prolongar muito. A mesma professora que ela mostrou que uma letra A tem um tracinho embaixo, né? Que é a terminação da letra A, ela não determinou quantos milímetros tem ali. E um faz um traço maior, outro faz um traço menor, uma letra A achatada, uma letra A mais... uma falha, por exemplo, na parte de cima, da parte de baixo. Tudo isso tem um porquê. Eles ensinam o básico
de como deveria ser a letra, e aí cada um vai colocando as suas características, né? E nesse básico, a diferença entre o básico e as características, que o básico é a imposição social. E as diferenças estão em quem realmente você é, no estilo de pessoa que você é. Tem algumas combinações diretas, porém a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa assim, a pessoa escreve simples, então ela é simples. A pessoa escreve rebuscada, então ela é toda rebuscada, né? Uma pessoa que gosta muito de maquiagem, de adornos, de bijuterias, né? De preferência joias, né? Com certeza. Mas não necessariamente é assim. Esse é um perigo até que eu vejo de alguns profissionais ou de alguns livros que associam essas coisas, mas a gente deve tomar cuidado. Porque às vezes assim, eu tô aqui com uma pulseira, com um anel, mas eu chego na minha casa, eu tiro tudo isso, e quem realmente eu sou não é nada disso, né? Então você vê a diferença da sua apresentação social para a verdadeira pessoa que você é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque em sociedade nós somos máscaras, né? Temos que agir de maneira a conviver em sociedade, né? Temos que agir, exatamente, né? No Japão ou na China, creio que seja no Japão, as pessoas saem de pijama na rua. E é bonito isso. Já viu isso? Não, de pijama não. Eles vão no shopping de pijama e é moda lá. Para nós não é. Então também as características vão mudar de acordo com a nação, vão mudar de acordo com a sociedade. Na Turquia tinha uma época que uma ofensa gravíssima era alguém que desse uma facada nas nádegas do outro. Isso era uma ofensa gravíssima, né? Faz sentido? Na situação deles, sim. Então vai mudar muito a grafologia conforme a cultura da pessoa. Não muda as características da letra, muda a interpretação. Tá, interpretação. Certa vez eu peguei um livro de Marguerite de Sorani, é uma francesa, uma grafóloga francesa, que ela atribuía coisa de uma forma sexual muito intensa, muito grande. Para mim, descredibilizei esse livro por completo. Inclusive, ela, de acordo com os traços da letra, ela dava uma orientação que aquilo estava associado ao lóbulo da orelha direita. Gente, eu nunca vi o lóbulo da orelha direita ou esquerda interferir em alguma coisa. Então, eu vejo que no mercado, por uma responsabilidade, por uma culpa dos próprios profissionais da área, não ter se organizado em associações ou não ter se organizado num conselho federativo, alguma coisa nesse sentido, o mercado é inundado de coisas banais, bobas, que não é a grafologia de fato. Que só geram visualização, só gera números, mas desvaloriza quem é o grafologista mesmo, né? Desvaloriza. Que são muito raros na praça, muito raros. Algumas pessoas como profissionais de RH que têm algum conhecimento, pelo menos do valor que tem a grafologia, mas eles fazem um comparativo da redação quando a pessoa vai ser admitida para um novo emprego. Ele faz o comparativo daquela redação com um manual, mas ela não tem conhecimento daquilo que ela está vendo, não tem profundidade. E essa profundidade é necessário porque mais do que materializado, o que está a letra ali materializando em termos de emoções, mais do que isso, tem um contexto. Vou te dar um exemplo. Eu te falaria assim, se você pegar uma pessoa com iniciativa, com liderança, com criatividade, pulso firme, ele pode ser um bom chefe? Pode? Sim. Pode ser um bom traficante também, né? Com certeza. Você entendeu? Então, Sim. Se você não olhar pelo contexto, por tudo que está em volta, pode ser um bom chefe, pode ser um bom pai de família, também não pode? Um bom pai de família, olha que umas características bonitas. Sim. Pode ser um bom traficante também. Mas vai depender dos valores daquela pessoa, né? Então você tem que olhar... Com a grafologia a gente consegue identificar isso? Valores? Com certeza. Você identifica, inclusive, valores e você também identifica princípios de família. E você verifica traumas de família.
Agora, vamos sair dessa ideia, talvez esotérica, para aqueles que estão nos vendo, vamos sair dessa ideia esotérica de que parece que a letra revela coisas assim, meio mística. Não tem nada de místico. É técnico, É técnico. Sim, sim, não, não. É materializado ali no papel, né? Então, quando você escreve e passa um traço do passado, né, é porque quem somos nós hoje, além de crianças crescidas? Ou seja, você traumatizou lá na infância, você está trazendo isso até hoje. Sim. Imagina um prédio que ele levanta e você tem lá no 20º andar, na cobertura, isso é uma cobertura bonita e tal, só que lá na base ele está ruindo. Foi feita uma base ruim, ele está deteriorado. Então, não é que a letra tem algo místico que aponta lá para o teu passado. Não, é que as suas bases foram formadas com aquele teu passado traumático, feliz, traumático ou feliz, realizado ou não, cheio de amor ou com uma carência enorme. Então, essa pessoa que você é hoje, você está escrevendo com tudo que está embutido em você. Não há nada de místico nisso. Então é bem assim, as características da pessoa, de personalidade, falando um pouco do passado da pessoa, características que vão impactar no futuro dela. Sim. Tudo isso vai mostrar na grafologia. Sim. E o que acontece? A grafologia ela vai ter o seguinte ponto de avaliação, pelo menos da forma com que eu trabalho. Ela vai ter o seguinte ponto. Você tem uma energia da libido, sabe? E a gente vai muito aqui falar sobre sexo em sociedade, mas o sexo nada mais é. Quer dizer, nada mais é não vamos desprezar, porque a coisa é boa. Mas não é só esse sexo da relação íntima entre duas pessoas. Sim. Você vê que na questão da temporalidade, nós poderíamos falar entre homens e mulheres. A temporalidade de antes não é a mesma de hoje. O que é duas pessoas hoje? 2 homens, 2 mulheres, um homem com uma mulher, 2 homens e 3 mulheres no mesmo ambiente? Hoje a coisa está num tempo diferente. E um profissional, ele tem que acompanhar essa temporalidade para entender a vida como ela está hoje e você dar uma resposta muito mais precisa do que aquela coisa que veio uma grafologia, a necessidade de se atualizar em qualquer área, porque se o camarada estudou o que é a grafologia lá atrás, ele perdeu. E também aquela coisa só básica. Vai na psicologia, eles podem falar um pouquinho sobre o assunto que ela pode usar nas terapias e tudo mais. Mas se ela não estudar sobre aquilo, igual você está falando, de saber a fundo tudo que envolve, Sim. não vai ter um resultado efetivo, né? Não vai ter um resultado efetivo e ela não vai ter nem o que colocar na avaliação. Porque se ela for num foco muito direto, o contexto é outro. Então, como eu estava te falando, da energia, se você pega, por exemplo, uma pessoa com uma característica A, B ou C, tá? Vamos dizer de um jovem que se apaixona. Uma pessoa que se apaixonou e tal. Você vê que ela não tem uma formação, às vezes, cultural muito boa. Você vai ver também pelo nível social dela também, e isso a letra também mostra, não tem lá um nível social lá muito legal. Não tem um nível administrativo, um conhecimento administrativo. Estou falando tudo isso, características que a letra mostra. Tá? Não tem lá uma formação administrativa muito boa, com ela mesma, sabe? Daquele pouco recurso que ela tem, pouco ou muito, não importa, ela saber administrar aquilo. E uma sexualidade muito aflorada. E uma energia muito grande. Então, é possível esperar que essa pessoa, antes de se estruturar, ela já esteja em relacionamentos que, às vezes, através de uma gravidez, ela pode estar comprometendo a sua vida futura sem que tenha se estruturado emocionalmente primeiro. Na conquista de uma profissão, na conquista de uma estabilidade financeira. Você entendeu? Agora, é uma forma, por exemplo, a grafologia é uma forma de você apontar para a pessoa os pontos instáveis dela, para falar, olha,
se estabiliza aqui, reforça aqui esse ponto para que você tome uma atitude mais adiante. Então também, assim, tira aquele medo das pessoas acharem, eu vou passar por uma avaliação de um grafologista. E a pessoa vai com aquele medo, tipo, ele vai saber coisas do meu passado, ou vai falar coisas sobre o meu futuro, vai falar de inseguranças da minha vida, ou coisas que, sei lá, eu tento esconder. E, na verdade, não é esse o objetivo, né? Também pode ser no objetivo positivo de, olha, são essas as coisas que você precisa melhorar para ser um profissional melhor, para ser uma pessoa melhor. A princípio, vamos entender uma coisa, né? Uma vez que você procure um profissional especialista no comportamento humano, seja lá o que passou na sua vida, no momento em que você procura o profissional, é para você ser uma pessoa melhor. Sim, com certeza. Então, aquilo que estava no passado, realmente ele tem que vir à tona, porque a tua estrutura foi formada pelo decorrer da tua vida, que aquelas coisas formaram a sua vida. Formaram quem você é hoje. Sim. E se você não está contente com quem você é hoje, é porque muita coisa do seu passado manchou a sua história. E a gente tem que então retornar lá, desfazer essas manchas, né? Para que hoje fala, agora você vai caminhar por aqui. Um grafólogo não trabalha sozinho, porque eu faço avaliação, eu aponto. Mas você deve, eu oriento para que procure um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, porque o que acontece? Um psicólogo, um psicanalista, ele vai trabalhar para que a sua estrutura tenha um novo significado de vida. Eu vou falar o seguinte, olha, você tem aqui um ponto traumático que, por exemplo, impede que você tenha novos relacionamentos. Aí você vê ali, olha, aqui alguém te bloqueou, né? Como nos relacionamentos abusivos da profissional da Tainá Donati, que nós falamos aqui. Que vocês falaram aqui. Então a pessoa passa por um relacionamento abusivo e vem um jargão do passado que era muito comum. Homem nenhum presta. Eu sou homem. Eu me sentiria ofendido com essa... Sim. Agora, isso também não significa que eu seja perfeito. Então sempre vai haver divergências entre homens e mulheres, mas também tem um lado bom dos homens, assim como tem um lado bom das mulheres. Eu posso te afirmar que tem muitas mulheres também que... São complicadas. Você entendeu? Mas se a gente não olhar com um olhar seguro, principalmente na firmeza individual, ou seja, não importa qual é a mulher que eu arrume, mas eu estou muito confiante em mim para saber o que me serve e o que não me serve. Sim. Desde que eu não seja atraído pela paixão, porque a paixão é uma coisa cruel. A gente falou sobre isso aqui, né? Que assim, a gente tem que, sempre no momento do início de namoro, a gente tem que olhar de forma mais racional e menos emocional para conseguir avaliar, ver essas características da pessoa que pode causar um problema no futuro. E principalmente agora, sabendo dessa parte da grafologia, usar isso a nosso favor, né? Tanto homens como mulheres, usar isso para saber se está entrando em um relacionamento saudável ou não, né? Sim, porque se você pega uma pessoa, olha aí como a coisa se mistura. Muitas pessoas vão arrumar alguém no momento frágil. Se é no momento frágil, é um momento carente que ela precisa de um alguém. Sim. Ao precisar desse alguém, ela vai fechar os olhos para muitas coisas que ela até já percebeu, mas ela prefere acreditar que ele vai mudar com o tempo, né? Que não é bem isso que ela achou, que com o tempo ou ela se adapta ou ela muda a pessoa. Por quê? Porque ela está frágil. E aquela pessoa tem uma outra característica de dominância. Como a profissional Tainá estava falando, aquela pessoa, se ela gostou da situação, ela vai fazer de tudo para agradar meu benzinho, meu amor, tal, ela vai se passar pelo príncipe encantado. Logo depois que ele achou domínio, isso são coisas instintivas, não é uma estratégia racional. Aquele que domina é um doente também. E aquela dominada também está adoecida. Né? Então a paixão traz uma carência que, ao você tentar suprir aquela carência, você vai abrir mão de coisas muito complicadas. Coisas essas que é a tua vida. Né? Coisas estas que, com o tempo, não vão se combinar. Uma coisa é um flerte de final de semana, um romance
de 1 mês, 2 meses, outra coisa é uma vida pela frente. Uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu sempre olhei, né? Num relacionamento, todo mundo tem defeitos e qualidades. Sim, Só que quando você vai se relacionar com alguém para pensar em casar, constituir uma família, as qualidades precisam ser maiores que os defeitos. E Sim. aqueles defeitos precisam ser assim. Eu sei que aquela pessoa tem esses defeitos e isso não é um problema para mim. sim, Né? sim. Então isso tem que ser observado. E são naturezas muito diferentes, né? O homem, ele tem em si sempre aquele papel do dominador, do provedor, do dominador. Muitos homens não são provedores, e quando eles não são, é muito comum eles jogarem a responsabilidade pela esposa. Você não me ajuda, você não me apoia em nada, você não acredita em mim. Mas na verdade é uma forma dele não assumir que ele não está dando conta. Por questões até, vou te falar, psicopatológicas. Não é que ele também não queira, é que às vezes a forma dele entender, pensar e viver o mundo chegou até ali. Ele não consegue ultrapassar. É onde, por exemplo, eu defenderia a posição de um profissional que está muito queimado na área, que é os coach. Né? Os coaching deveriam fazer isso. Olha, você está com uma dificuldade aqui, vamos trabalhar isso e tal. Só que estão muitíssimo queimados, né? Devido a tantos coaches que midiáticos, né? Que Assim, não tem preparação, né? Não tem um conhecimento de nada, a fundo de nada, né? Então ali só para falar, vai, faz, só para motivar as pessoas, eu acho. Ou Então, uma são pirâmide motivadores. para vender. Uma pirâmide para vender, essa é a grande questão. Então, quem atuaria como um coach com uma eficiência boa? Eu defendo os profissionais, como psicólogos e psicanalistas, né? Porque assim, eu te passo uma avaliação, ok? Você lê a minha avaliação, é importantíssimo, é lógico que eu vou falar minha avaliação, é importantíssimo. Mas ainda assim, você tem que estar sendo acompanhado por um profissional que venha ressignificar a sua vida. Olha, aquilo que você passou lá naquele relacionamento, deixa lá. Você tem que trabalhar isso aqui, acreditar que seja possível, você tem alguém que te complete. O alguém que te complete sem uma expectativa muito grande, porque não é o príncipe encantado que vai vir vestido de branco num cavalo voador, né, um cavalo alado. Não, uma pessoa de carne e osso, sabe? Uma pessoa real ali. Uma pessoa cheia real. de defeitos e qualidades. Com defeitos e qualidades, mas como você falou, que as qualidades sejam maiores que os defeitos. Que né? aquilo não atrapalhe a sua vida, né? Que não nem a vida da atrapalhe. pessoa. Que os defeitos não sejam defeitos graves de caráter. Assim, nada que seja contra a lei. Contra a lei. Coisas imorais, contra a lei. Agora, esse príncipe encantado, ele é funcionário de uma empresa, de uma metalúrgica, é um operário de obra. Qual o problema? Qual o problema? Nenhum. Né? Tem que estar dentro das suas expectativas, né? Do que você quer para sua vida. A questão é que em momentos de carência as expectativas elas são muito grandes, né? São muito grandes. De uma vida sexual plena, de uma casa linda e maravilhosa, de passeios fantásticos. E a pessoa, quando tem esse sonho, ela até esquece que não tem condição de nada disso. Ou só olha a parte da química que teve ali no momento e esquece do resto. Sim. Então são coisas que ela tem que estar equilibrada e até tomar cuidado com esses profissionais que eles dão de entender que você pode viver uma vida tão maravilhosa, tão gigantesca, e pode, que todos nós temos essa competência, no entanto, dentro de limites de condições plausíveis. Né? Agora, se vende então uma coisa muito diferente do que a realidade demanda. Então só olham para o objetivo final e não olham o caminho para chegar lá. Eu estava falando sobre isso esses caminho tempos. É fundamental. Às vezes a gente quer só, o objetivo é comprar uma casa, o objetivo é formar as crianças. E assim, e o caminho, o dia a dia, que é o importante, Sim. não é olhado com carinho, com atenção, né? Como em qualquer situação, né? Vamos voltar aqui e falar sobre casais, né? Porque sempre esses relacionamentos, eles precisam ser olhados com maior atenção, que a grande parte das pessoas passam por isso, né? Sofre com essas carências, né? Quando o casal sonha muito com uma casa. Uma casa assim, daquele jeito e tal. Pô, mas vocês não estão economizando nada ainda. Né? Então o caminho... eu quero casar, mas vou gastar, sei lá, 50, 100 mil na festa.
e não olha para o futuro, né? Mas e essa pessoa? Realmente que eu quero do meu lado? Quais os sonhos que eu tenho com a pessoa? Então, minha querida, aí acontece o seguinte ponto, né? Você não respeitou aquela avaliação que deve ser serena para se envolver num relacionamento. A paixão falou mais alto e você atropelou todas as fases de conhecimento de forma racional, você atropelou e você partiu logo para um casamento. Aí, em seguida, o que você faz? Dá uma entrada num apartamento ou engravida. Agora, como tomar uma decisão tendo a prestação de um apartamento? Como tomar uma decisão com o filho? Né? Aonde você precisa do teu parceiro, ou o parceiro precisa da parceira, porque a gente está falando aqui que às vezes o homem deixa a desejar, mas muitas mulheres deixam a desejar também. Não amadurecem por relacionamento, não amadurecem por uma vida a dois, só que agora tem responsabilidades em conjunto. E aí o que acontece? Eu preciso de você para arcar com as despesas. Eu preciso, então vai empurrando aquilo. E no telefone, onde você está? Porque tem que policiar aquele a qual você fez em conjunto, assumiu algumas responsabilidades e depois aquela pessoa parece que está escapando pelo meio dos dedos, né? Eu tenho muito testemunho de homens falando das mulheres, que a mulher se embeleza, é salão toda hora e tal, e às vezes a criança não está nem trocada dentro de casa. Você entendeu? Então isso tem que ser avaliado de forma racional, porque diante da paixão, diante das delícias do sexo, onde as pessoas se satisfazem, tudo é lindo e encantado, mas tem uma realidade muito severa em tudo isso, né? É onde a gente vê que esses dias eu conheci um casal que eles estavam com, acho que 68 anos de casado. Gente, isso é uma raridade. Agora, também, 68 anos de casado é muito bonito ver, nossa, 68 anos. Mas vai saber também como chegou até ali, né? Tem aquela coisa, pode ser 68 anos de exemplo de vida, os dois realmente gostavam de estar ali, ou por conta disso que você falou, das obrigações da vida. Das obrigações. Antes, era até muito feio se separar. Era um título de derrota absurda, né? E hoje não deu certo. Se não tivesse esses compromissos associados, se separa. Hoje está mais tranquilo. Agora, deixa eu te dar um dado estatístico complicadíssimo. O quanto é importante fazer uma avaliação para saber a responsabilidade que se pode assumir a partir daí. Vou te colocar mais ou menos de cada 18 a 20 mulheres, a 20 casais que se separam, a mulher que está ali com os filhos, a mulher que arca com a maior parte da despesa, a mulher que arca com a maior parte da atenção, ela que se desdobra. Conheço muitas mulheres que vão trabalhar, só que antes de trabalhar deixa o filho na creche, aí vão trabalhar, depois voltam, pegam o filho na creche e, sabe, numa proporção assim de cada 10% os homens fazem, 10%. Eu acho até que eu estou sendo modesto, estou sendo legal com os homens. O que a mulher faz, um homem não tem condição de fazer. O homem, se ele fica com um filho, ele deixa com a mãe dele e vai tocar a vida. Ele deixa com a mãe dele e vai tocar... A mãe dele que eu falo, a avó da criança, né? E vai tocar a vida. Nós homens, tenho que admitir isso, a gente perde muito pro trabalho da mulher, pra responsabilidade da mulher. Tem aquela parte afetiva, né? Tem assim, mas é menor. A mulher, ela se preocupa muito mais com tudo que está acontecendo. Não é só com a roupa da criança ou com a comida. É a roupa, é a criança, é como se ela tá bem, se ela foi para escola, se ela conseguiu aprender. Se ela limpou o tênis, se ela fez a lição, se ela lavou a orelha. Se teve algum problema na escola, se comeu o lanche. Então as preocupações de mãe são gigantescas. E numa separação, o que acontece? O homem, quando ele vai final de semana, aí leva pro Habib's. Aí ele leva pro parque. Quem é legal na história? O pai. É sempre o pai. A mãe é chata. Você fica falando para mim lavar o tênis, porque eu tenho que ajudar a lavar uma louça. Meu pai é legal. Aí chega num determinado... Eu vou morar com meu pai. Chega lá, se estressa rapidinho, né? E aí vê, minha mãe que é legal. Depois só quando tá maior começa a perceber isso, né? Só quando tá maior. Essas relações também, a gente tá falando de relações de casais assim, mas também essas relações nas empresas são assim também. Você está desempregado, passando sufoco.
Aí arruma um trabalho numa empresa. Pô, legal, para quem tá passando sufoco, tá no zero, você ganhar R$ 2.000 por mês já ajuda pra caramba, né? São R$ 2.000, uma coisa. Passa um tempo, R$ 2.000 você vê que não dá para nada. Não dá pra nada, é né? verdade. Agora, como contornar isso? Pedindo aumento? Não, o patrão não vai dar aumento. Ali naquela empresa tem um teto ali, 2.000 até uma categoria, acima dessa categoria 2.800, acima dessa e tal. O que você tem que fazer então? Estudar. Se talvez até com o seu mesmo nível de estudo dessa pessoa fictícia que nós estamos falando, esse mesmo nível de estudo, talvez numa outra empresa pague 3, talvez ela ache, mas assim, para você ter garantias melhores, estuda, faça um curso técnico, vá ao mercado melhor preparado, toda essa estrutura a grafologia vai apontar. Como eu lhe falei, é muito diferente a letra de uma pessoa culta da letra de uma pessoa inculta, da letra de uma pessoa preparada. Quando eu devia ter trazido, eu esqueci, eu saí corrido, eu tenho um livro publicado, se chama Drogas, Doença, Decadência e Violência, as histórias que ninguém quer contar. As histórias que ninguém quer contar não é do jovem ou da jovem que ela foi para o mundo das drogas e passou coisas assim muito ruins, mas assim, é de uma sociedade que promove o uso, né, de alguma forma, da morena bonita, da loira bonita que está lá e olha, beba isso, beba aquilo, que ela não toma, senão ela não teria aquele corpo, né? Então, mas beba. Aí passa uma propaganda de carros luxuosos, de carros esportivos, de carro. Só que o que o camarada lá do Jardim Europa em São Paulo está assistindo, se é que ele assiste, canal aberto, aquele coitado de uma comunidade carente também está assistindo. Aquele lá, ele vai lá na agência e compra. E aquele lá? Ele, de tudo aquilo que ele viu na propaganda, ele só está em condição de beber. Hoje, você é nova, você não vai lembrar das propagandas da Hollywood. A Hollywood, o cigarro Hollywood, fazia propagandas assim com esportes maravilhosos, sabe? Asa delta, paraquedas, surf na neve, né? Fume Hollywood. O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas o jovem entra numa de ostentar num determinado momento que ele tem que ter a moto bonita para chegar no baile. Começa aquela questão da comparação, né? Isso é terrível. E como nós somos animais sociais, para mim estar bem, eu tenho que seguir meio que a onda da que todo mundo aprovou. Porque se um lobo, se ele estiver na matilha, né, o lobo ele vai uivar o suficiente para avisar os companheiros da matilha. Porque se ele uivar mais, ele também espanta a caça. Então, o lobo que caminha sobre uma trilha, ele vai caminhar aonde todos estão indo pela mesma trilha. Isso acontece com todos os animais. Você não vai pegar uma manada de elefante e eles vão fazer rotas diferentes. Por que eles caminham sempre? Porque eles viram que ali que está aprovado se caminhar e ele quer ter a aprovação do bando, sabendo que se ele desgarrar, ele vai ficar mais fraco e vai ser presa para um predador qualquer. E nós também, a gente procura se associar àquele grupo de amigos, de pessoas, estar numa sociedade, pequenos clãs dentro de sociedades, e a gente começa a atuar sobre o mesmo comportamento. Um pai que não olha pelo seu filho, não traz ele para perto de si, para frequentar aquela família saudável, né? Quando é saudável, senão ele perde aquele filho o quê? Para os amigos. E essa pessoa, para frequentar ali aquele círculo dos amigos, ele tem que ter os mesmos comportamentos. Se ali tiver bebida, que é muitíssimo comum, muitíssimo, é banal até, tem a bebida, ele vai passar a beber. Isso é até um ponto importante que você está falando, para ficar de alerta para os pais, né? Porque assim, hoje na sociedade a gente sabe que muitos pais precisam trabalhar o dia todo, ficam fora, mas o quanto é importante eles estarem perto, próximo dos filhos e fazerem parte da vida, trazerem eles para perto, fazer coisas em comum, conhecer os filhos, né? Sim. Olha, não gosto muito de dar exemplos pessoais, mas na minha família acontece uma coisa muito interessante. Janeiro do ano próximo, nós vamos ter o nosso 17º encontro da família. Então ali junta
meus irmãos, pessoas maravilhosas, que aliás eu quero dedicar esse episódio de hoje para minha irmã, que ela faz aniversário hoje. Ai, que legal. Minha irmã Nina Laura está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Nina. Quero dedicar para ela. Então a minha família, é o 17º encontro, isso começou em torno do aniversário da minha mãe, e minha mãe veio a falecer. Nós vamos por 3º encontro sem minha mãe, porque quando minha mãe estava nos finalmente, eu falei, gente, vamos continuar nas mesmas datas se encontrando, porque há 14 anos a gente já faz isso. Vamos continuar nas mesmas datas, tá dando certo. E né? ainda celebra, né? Para celebrar também a pessoa. Né? Sua mãe começou com isso e vocês continuam com essa mesma... Quem começou com essa ideia, inclusive, foi a minha irmã, a Nina Laura, que ela começou a organizar tudo isso, e a coisa foi tomando corpo. Para você ter uma ideia, a nossa família é do Rio de Janeiro. No primeiro aniversário da minha mãe só veio um primo. Nós tivemos um aniversário há 4 anos atrás, eu acho que foi, vieram 32 pessoas do Rio de Janeiro. Então a coisa começou a tomar corpo e hoje todo mundo frequenta. Aonde eu quero chegar com isso? Os pequenininhos da família acompanham e hoje já são moços, já são jovens, que eles têm esse valor de família. Nesse meio já nasceram outros pequenininhos também que estão com a gente. Infelizmente teve aqueles que morreram também. Mas assim, nós estamos aqui primos, primas, tios. Tios eu não tenho mais, já se foram. Aliás, eu sou a próxima geração, né? Que eu estou passando a minha vez. Então, a família está unida ali. Eles entendem o que é união de família, porque a gente tem mantido essa tradição, muito preocupado por aqueles que estão chegando agora, que são meus sobrinhos e tal. Uma família maravilhosa, que meus primos... Eu falo que eu sou uma pessoa muito sortuda na vida, que eu tenho irmãos ótimos, tenho vizinhos ótimos, tenho amigos ótimos, tenho uma família fantástica de maravilhosa. Então, a gente está ali e está mantendo esses valores. Agora, se você não tem os seus filhos, se você não tem ali com você, algum lugar ele vai estar. Aonde ele vai se sentir acolhido? Por aquele grupo que aceita ele. E ele, para retornar, para dar retorno por ter sido aceito, ele vai tomar atitudes iguais. Quais são essas atitudes? Vai depender do grupo, né? Pode ser escutar Caetano Veloso? Pode ser escutar funk também, né? Então, por isso que a importância de sabermos aonde colocar, né, os nossos filhos, que grupo que eles estão inseridos, né? Sim, e saber entender nossos filhos. Quando a grafologia ela entra, por exemplo, ela vai olhar o perfil do pai, o perfil da mãe, o perfil do filho, né? Então você às vezes vê, olha pai, você está sendo muito radical. Seus valores não estão atualizados. Não adianta a gente querer, sabe, bater na tecla, escutar o sertanejo raiz, porque o teu filho tá mais aqui, ó. Tá? Outro estilo de música, outra vida. Não precisa ser o funk, mas vamos dar uma atualizadinha. Aliás, eu espero que não seja o funk, né? Vamos dar uma atualizada? Vamos dar uma atualizada, porque aqui tá muito radical. Às vezes a mãe só tá fazendo ali um meio de campo. Para evitar que o filho brigue muito com o pai, coitada da mãe, às vezes não tem nem autoridade naquele meio, porque o pai é daquele estilo autoritário que manda e tal. É até um relacionamento abusivo. Para os mais antigos, a mãe, quando obedecia o chefe da família, que era o pai, né, para ela baixar a cabeça e estar ali, parece até que ela estava fazendo um papel de boa esposa. Aquilo era visto até como algo elogiável, né? Olha, uma pessoa submissa ao dono da casa e tal. Com o tempo tende o quê? Perder a identidade. Ela só é a esposa de alguém ou a mãe de alguém, né? Aquela situação, escuta, vocês conhecem aqui a dona, sei lá, Zelina? É a mãe do Robson e do Wilson? Isso. Quer dizer, se não fosse o Robson e o Wilson, ela nem... é a esposa do seu Pedro? Isso, né? Ela perde a identidade. E isso é muito comum com mulheres, tanto que você vai ver... Quem procura mais psicóloga ou espaços terapêuticos? Mulheres. São as mães. Ou estão procurando para si mesma ou para os seus filhos, né? Acontece muitíssimo, né? E às vezes ela está procurando, falando assim, meu marido é uma pessoa muito impaciente, meu marido é uma pessoa muito autoritária, meu marido...
ela mesma esqueceu até de aceitar o seguinte: eu não sei dizer não. É verdade. Né? E relacionamentos abusivos em empresas. Pessoas que estão submissas a um chefe que é muito autoritário, né? E mesmo o chefe elogiando mas o chefe está fazendo o quê? Está simplesmente mantendo aquela estrutura de apoio que ele precisa. Eu tive recentemente uma conversa com uma moça agora, que ela falou: olha, eu gosto de trabalhar aqui, só que eu estou vendo um espaço melhor, num outro lugar, onde eu tenho condição mais de crescer e tal. O chefe na frente dela ligou para uma pessoa: fulana, você está disponível? Eu estou assim: você vem trabalhar com a gente? Estou assim: não, pode ir, querida, eu já arrumei outra. E ela falou: caramba, eu estou querendo sair, mas não nessa condição, né? Porque o chefe deixou tão claro, e ela falou, era uma pessoa legal comigo, ela trabalhava muito e tal, mas ele era até legal. Mas aí ela foi entender, ele era legal comigo só porque eu atendia as necessidades dele. Isso. Né? E é interessante falar porque, assim, aonde que entra, né, a grafologia? Que antes, né, tinha uma visão mais holística, mais tipo, espírita, e na verdade não. Então a gente já deixou claro que não é. São técnicas que são utilizadas para identificar alguns traços de personalidade, da parte emocional também ou não? Completamente. Então um pouco dessa parte, mas eu gostaria de entender, assim, quais os ramos de atuação de uma pessoa que trabalha com grafologia? Olha, eu te diria que onde tem um ser humano, a grafologia entra, em qualquer ramo. Você pode chegar a essa conclusão comigo ou não, pode discordar, fique à vontade, né? Mas eu diria que a grafologia é a mãe de todas as ciências comportamentais. E eu vou te explicar por quê. Não importa se a pessoa é engenheiro, presidente, faxineiro, pedreiro, médico, dentista, não importa, não importa. Em todas as condições é possível fazer uma avaliação de grafologia. A grafologia ela vai atuar observando 5 pontos importantes na vida de uma pessoa: o emocional, o profissional, religioso, o social e creio que seja financeiro, né? Aonde a gente pode encontrar uma pessoa que nos 5 campos esteja tudo bem? Nenhum lugar, né? Creio que seja difícil. É mais difícil. Às vezes até você vê assim a família de margarina, né? Aquela coisa bem, os filhos brincando no quintal, tudo perfeito, a mesa posta, ou seja, uma mesa de 20% da população, né? Então você vê aquela situação linda, maravilhosa. Você não sabe se o cara tem um amante. Você não sabe se a empresa dele está para falir. Você não sabe se uma criança daquela, no futuro, ela vai ser um drogado. Você não sabe se a mãe, geralmente comercial de margarina, a mãe é linda, maravilhosa, não ficou nenhuma celulite depois de 3 partos, né? Você não sabe se ela está feliz ou ela está ali aguentando aquela situação pelas crianças e o marido é um cara muito impositivo. Até, vamos fazer uma relação seguinte: o cara bem sucedido, então é necessário que ele seja impositivo, tenha uma autoridade, não autoritarismo, uma autoridade, porque o autoritarismo ele passa e desrespeita o outro, mas não, o autoritário ele tem essa configuração, mas ele tem autoridade, mas ele demanda para o outro, ele confia no outro pelo profissionalismo do outro. Ele faz o grupo ter força, crescer ter força, né? Consegue tirar o melhor de cada um. O melhor, ele é uma figura forte, no entanto, ele também vai te passar uma segurança, no entanto, olha, eu confio em você, por isso que eu contratei você, eu confio em você, faça a tua parte e sente aqui na mesa para unir, né? Então esse é um ponto também que é importante a gente colocar, que para as empresas, para quando vão selecionar alguém para algum cargo de liderança, o quanto é importante esse tipo de análise, né? Muitíssimo, muitíssimo. As empresas elas têm que tomar o seguinte cuidado. Tá, você vai exigir isso de um candidato, fazendo essa avaliação do candidato, você vai exigir isso. Não exigir, né? Na verdade, você vai selecionar um candidato através daquelas características. No entanto, se você exige de um funcionário que ele tenha autoconfiança, que ele tenha segurança, conhecimento técnico e tal, você concorda que é uma pessoa legal? É, né? Agora, o chefe que ele vai trabalhar, ele vai dar liberdade para esse cara trabalhar, porque se a pessoa tem autoestima, é uma pessoa segura do que faz. Se ele pegar um chefe que sucumbe ele
a segundo plano, não, esse cara não vai ficar. Então acho que esse é um trabalho que tem que ser feito na estruturação de quadros novos ou de quadros antigos, mas trabalhar, falar, olha amigo, tá entrando um funcionário aqui e você não é o dono da razão, né? Ou seja, o teu estilo de lidar com as coisas pode vir gerar um conflito muito grande, né? E é até legal você falar disso, porque mostra também assim, para cargos, tem cargos que exigem cargos de confiança, e você precisa de uma análise dessa pessoa para saber se ela se pode confiar ou não. Que às vezes em testes normais assim de RH, você não vai conseguir identificar, mas através da grafologia você consegue identificar os valores morais dessas pessoas, né? Eu posso confiar nessa pessoa, essa pessoa vai em algum momento, pode trair a minha confiança, ela tem características que vai tratar com honestidade as informações, os dados da empresa. Sim, a grafologia dá essa condição. Como eu falei, toda a estrutura emocional, porque quando você escreve, para um leigo, vai olhar uma escrita, parece que é uma coisa só. A letra ela tem campos superiores, campos intermediários, inferiores, esquerdos, direito. E então, as muitas características emocionais, elas vão estar contidas nos vários campos da escrita. Técnica. Agora, fora a técnica, vou te dar o seguinte exemplo. Ayrton Senna era bom de correr na chuva. Rogério Ceni era um excelente batedor de falta. Isso é treino. Então o cara tem uma habilidade maior, mas a habilidade sem técnica se torna uma coisa meio irresponsável. No livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, se um general viesse da onde fosse e falar, olha, derrotei o inimigo. Ah, mas como você fez? Não, eu fiz assim, sim. Não, mas isso não estava previsto na nossa técnica. Isso não estava previsto nas nossas estratégias. Então eles puniam o general, porque assim, pode ser simplesmente um ato de sorte. Quando você usa a técnica, você tem que usar meios confiáveis, meios previamente estudados e confiáveis. Agora, existe muito habilidade de quem faz, com certeza, mas não pode fugir da técnica. Vamos dizer assim, o Ayrton Senna era muito bom para correr da chuva? Tá, mas não pode passar de 260 na chuva. Ah, o cara é muito bom e vai a 320. Irresponsabilidade. Não estou dizendo que ele tenha sido irresponsável, eu não conheço ao pé da letra o histórico dele, né? Agora, o Rogério Ceni, bom batedor de falta? Sim, mas ele sempre mirava o quê? No gol ali, na trave. Não tem como o cara chutar muito à direita e a bola fazer uma curva e ir lá. Então ele tem uma técnica respaldada dentro daquilo que é possível fazer. Então o profissional grafólogo, ele pode até, sabe aquela intuição que você fala, puxa vida, eu estou sentindo que aqui, pelas características que eu tenho, tem esse comportamento, tá? Mas você não pode, por exemplo, contradizer meia dúzia de características e ainda assim ter uma intuição fugindo de tudo que ali está pautado no papel, porque senão você não está utilizando técnica. Sim. Então qual é a tua referência? Um achismo. E isso, o profissional que venha fazer isso, não, é irresponsável. O que existe muito dos profissionais é o seguinte, olha, eu vejo que no futuro mas não estou concordando com isso. Mas o futuro não chegou ainda. Então, quer dizer, eu termino meu atendimento, recebo meu dinheiro e deixo lá para o futuro. Não. A grafologia ela vai te dar o agora. Fala, ó, você é assim, 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 assim. E aí você vai entender que algumas previsões da grafologia, que você vai ver numa determinada direção de comportamento e um excesso de energia naquilo, então a probabilidade de acontecer aquilo ela é altíssima. E aí sim nós vamos trabalhar com probabilidade. Probabilidade estatística que acontece em tudo. Se você for num médico, você tem lá um caroço XYZ, eu não entendo. O médico, ele vai falar, olha, estatisticamente, nos 1000 últimos casos, sei lá, 970 apontou para isso, para esse problema, né? Aí as pessoas falam, não, o que se fala muito ultimamente, não, os médicos não sabem de nada, o futuro só Deus sabe, né? Gente, eu não sou contra religião nenhuma,
Não sou contra a crença de Deus, não sou quanto a Deus, né? Não sou contra nada. Mas vamos manter o pé no chão? Vamos ser existe, racional? né? Probabilidade para as coisas. A Tem que ser probabilidade analítico, tem que gigantesca. tem que ser racional, né? Racional, e a própria Bíblia diz: faça a tua parte que eu te ajudarei. É verdade. Faça a tua parte, né? Deixar assim ao léu, não, isso é perigoso. Isso é perigoso. Ainda entrando um pouco, não por esse lado, né? Mas assim, essa questão de investigação das situações. Eu sei que também a gente usa muito a grafologia na parte de criminalística, de investigação de crime, de identificar um perfil de pessoas que têm problema psiquiátrico, coisa assim. É usado também essa parte de grafologia? Muitíssimo. Tem uns programas do CSI que eles até deixavam bem explícito ali que o que foi usado ali foi grafologia. Uhum. Eu adoro esse programa. Não, show de bola. Investigação criminal eu adoro. É fantástico. Aliás, tem aumentado muito o interesse aqui no Brasil dos jovens fazerem biologia. Uhum. Biologia ou biomedicina? Um desses dois. Para serem investigadores forenses. Que aí sim, para mexer com resíduos, sangue, alguma coisa assim, é preciso dessa formação. Existe aí uma questão. A grafologia é necessário para as técnicas da grafologia, para respeitar o que impõe a grafologia, que você escreva uma redação de 20 linhas. Essa redação, ela não pode ser algo previamente conhecido, porque se você for escrever a letra de uma música, por exemplo, você não criou nada, você só reproduziu aquilo que tua mente lembrou da música. Uhum. Se você escreve aquilo que você se lembrou, posso até definir ali na minha avaliação que você tem uma memória boa, mas criativa não. Porque agora quando você cria uma redação, aí a pessoa, mas eu escrevo sobre o quê? Tá vendo essa mesa aqui? Ó? Descreve sobre essa mesa. Ah, nesta mesa aqui contém 2 copos, 2 xícaras, um bolo. Se não fosse pelas sementes, eu poderia dizer que era de laranja, de fubá e tal, né? Pelas sementes, um bolo de maracujá e tal, né? Mas através disso você vai ver minha emoção? Sim, porque não importa o que foi escrito, importa as características da letra. Mas você chega num determinado momento que você trabalha no banco e tal e houve um desvio lá, né? Em um determinado momento você vê na lixeira um papel meio suspeito ali, que ali está escrito alguma coisa e uns números. Falei, gente, tá estranho esse papel aqui, vamos dar uma olhada. Pô, isso tem a ver. Aí você fala, pô, esses números aqui é o número da senha do cofre. E você tem um papel pequeno. Não tem como você falar, ô, seu bandido, seu humilhante, volta aqui e escreve uma redação de 20 linhas para mim. Não tem como. Você tem aquilo. Uhum. Então você vai fazer a partir dali. Aconteceu um caso em São Caetano. Aliás, depois desse eu vou contar um muito interessante, que é de um crime mesmo. Esse também foi um crime. Em São Caetano, pediram para mim verificar a autenticidade de uma letra. E eu verifiquei autenticidade, não só autenticidade, como comportamento de uma pessoa. E eu escrevi, olha, essa pessoa, ela tem por hábito uma carência emocional, ele agia como um sedutor e tal. Até então eles não me falaram de quem eles desconfiavam. Porém, quem eles desconfiavam, bateu tudo ali que eu escrevi, inclusive esse camarada mandava flores para uma secretária e ele acabou se envolvendo com essa secretária. Assim que ele cometeu o desvio de uma empresa, ele teve que se retirar, né? Estava em investigação aquilo, ele teve que se retirar. Na época foi algo em torno de R$180 mil. E na sequência a secretária pediu as contas, né? E os dois foram ser felizes e tal, né? Então você vê como as coisas, elas se fecham no mesmo ponto, né? Agora, teve uma vez, foi até um delegado do centro aqui, não me lembro, já faz mais de 20 anos, que ele falou, olha, Alexandre, o que você me diz desse cheque aqui? Ali ele mostrou, porque ele já viu que estava totalmente fora sem noção. Até um leigo conseguia perceber. Não, mas olha o absurdo.
Se tem um cheque de empresa, vou citar um exemplo, Águas Lindóias, achei um exemplo aleatório aqui, né? Então é um cheque empresarial em nome da empresa, né? Então tá Águas Lindóia e tal. Aí o cara preencheu um cheque absurdo, um valor absurdo, e assinou Águas Lindóia. Quer dizer, não foi o diretor financeiro, não foi o gerente de compras, ninguém não. O cara roubou e assinou Águas Lindóia. Nossa. Isso foi um absurdo. Agora... É muito usado, né? Até a gente pode ver aquele exemplo da Ana Hickman, quando ela se separou, tudo, que ela Sim. acusou o ex-marido de falsificação de documento. Sim. Então a gente pode até trazer isso também, porque o grafólogo também consegue identificar esse tipo de fraude, né? Não necessariamente. Um grafólogo com experiência em grafoscopia, sim. Certo. Eu te falo até assim porque, como às vezes os profissionais, e isso é uma culpa dos grafólogos profissionais de respeito, não se unirem numa associação para evitar que pessoas que aprenderam grafologia assim, male, sem profundidade, entrem e comecem a fazer umas avaliações assim, nada a ver. Teve uma grafóloga no programa, era um programa da TV Cultura, não me lembro agora, mas ela falou, olha, pela letra da pessoa, era uma pessoa alta, ela falou uma pessoa obesa, é uma pessoa baixa, grafologia não te dá isso, tá? Não te dá essa característica física, ela te dá características psíquicas, emocionais. Então, ela não te dá características físicas. E a pessoa falava isso, como não tinha, pela novidade desse assunto na praça, como a entrevistadora não tinha esse conhecimento, o programa foi ao ar, foi adiante. Nesse dia eu olhei no YouTube e falei, gente, eu não comento nada no YouTube, nunca. Mas eu falei, não, gente, isso aí não pode passar batido, eu vou ter que comentar isso aí. Aí eu ia escrever assim, já estava preparado a escrever assim, isso aí pode ser tudo, menos grafologia. E quando eu li os primeiros comentários, eu vi um comentário do Paulo Sérgio Camargo, que eu não o conheço, mas eu defendo que ele é um bom profissional, e ele escreveu, isso aí pode ser tudo, menos grafologia. Então foi muito interessante, muito interessante. Uma coisa que eu queria perguntar, rapidinho, eu sei que tá acabando o tempo. Pessoas que são canhotas e destras, tem alguma diferença nessa parte de grafologia para identificar? Não. A letra, ela tem uma coisa, o seguinte, existe um equipamento, uma lupa. Eu ia falar do equipamento chamado conta-fios, que é uma lupa que ela tem uma graduação. Quando você põe uma letra numa lupa, você vê o corpo que eu digo, a impressão da tinta deixada no papel, quando você olha assim, você vê 2D. 2D o que seria? Tem largura e altura, né? Quando você vê na lupa, parece que ela está em 3D, como se fosse uma linha mesmo, um novelo de lã, que foi usado aquela lã e escrito a coisa. Você vê ela na forma meio bastão, meio arredondada. Olhando aquilo com atenção, é possível ver a direção da letra, da onde ela se inicia para onde ela termina. Aí é possível verificar se a pessoa é destra, Canhota ou destra, né? ou canhota. Aí legal. é possível. Então, em termos de investigação, também isso é muito usado. Masculino e feminino é possível, porém existem mulheres menos delicadas. Existem mulheres mais guerreiras, mais fortes, mais tudo, que ela se parece ali com um homem. Existem homens mais frágeis, que ele pode se parecer com a mulher. Há alguns autores que defendem que pode se observar a homossexualidade. Nunca me ocupei com isso, porque descobri o que eu vou ver numa pessoa, se ela tem caráter ou não. Se ela tem iniciativa ou não. Acho que assim, isso é uma coisa que assim, é muita escolha pessoal, individual da pessoa, que não faz diferença nenhuma. Que não faz, eu falo assim, isso não interfere em nada. E grafologia também não é assim. Pelo menos por uma questão ética. Você não adianta, você falou, olha, é a letra do meu marido. Não, ali eu não vejo, só na presença dele. Não, mas é o meu marido. Não, não é propriedade. Assim como o filho não é propriedade. Não, mas é o meu filho, a não ser em condições assim. Está gerando ali um distúrbio significativo, então você vai assinar um termo se comprometendo
né? Dado as condições, se comprometendo eu ter visto a letra de uma pessoa que não é aquela que está presente. Porque já aconteceu no passado, um gerente de empresa, ele falou, olha, essa letra é daquela moça ali e tal, e eu tô querendo chegar nela. Falou, amigo, parabéns, faça como deve ser feito, né? Convide, aborde ela, converse com ela, convide para sair, mande flores. Não vá para esse caminho aqui, não vá para esse caminho, não faço isso. Então a letra ela tem que ter, a grafologia tem que ter uma ética, e sem ética, isso aí toda a minha família sabe. Uma ex-companheira minha, ela começou a se relacionar, falou, olha, eu peguei a letra dele aqui, falou, olha, só uma coisa que eu vou ver, isso eu tenho que admitir que eu fiz mesmo. Se ele, se tem alguma característica que levaria ele a se aproximar da nossa filha de forma mal intencionada, do resto eu não vou ver nada, só isso. Uma excelente pessoa, infelizmente não deu certo, mas uma excelente pessoa. Que, aliás, eu gostaria de enaltecer que é a mãe da minha filha, uma pessoa excepcional, maravilhosa. Eu sou rodeado de pessoas maravilhosas, sou muito feliz por isso. E tem aquela coisa, né? Tem pessoas que passam na nossa vida que vão ficar até o resto da sua vida, tem pessoas que passam por um tempo. Sim. E fazem muita diferença, né? E tem pessoas que você nem admite passar porque vai dar ruim. Nossa, foi muito engrandecedor, assim, todo esse conhecimento que você trouxe, porque, assim, tinha muitas coisas que eu não conhecia, você viu que eu fiz uma pequena pesquisa para saber, né, um pouquinho sobre essa parte de grafologia, eu já tinha ideia, assim, sabia que... Então, assim, existe em muitas áreas, ela tá dentro de muitas áreas que a gente vive, só que ela não é tão falada, né? Então eu vou te falar uma área aqui que às vezes muita gente fala, nunca vi isso. Pessoas vão lá tirar a segunda via da carta, a renovação da habilitação, e chega lá vão fazer o palográfico, que é aqueles tracinhos curtos que se repete por várias linhas. Aquilo foi extraído da grafologia. Por que o palográfico é aceito oficialmente? Porque ele envolve muito menos características a serem interpretadas do que a grafologia, então dá para padronizar. Mas o palográfico é retirado da grafologia. Olha só. Né? E tem muitos testes, né, então, que é tirado essa parte de grafologia, né? Não conheço tantos, mas assim, para alguém descredibilizar a grafologia, eu acho que teria que descredibilizar também os testes da psicologia, onde, através de alguns traços, a criança que faz um desenho ali. Então, se não é para observar a forma gráfica, e aí nós vamos, num próximo encontro, nós vamos falar da neurografia, que isso eu vou trazer a minha responsabilidade sobre essa pesquisa, que são muitas formas de interpretar o comportamento humano, e escrever é uma delas. Dirigir também é. A pintura também é. E para as pessoas que, assim, escrevem de um jeito e toda hora muda a letra, dá para avaliar uma pessoa assim? Com certeza. Porque, assim, apesar ela pode até mudar... Ela muda o estilo de letra, mas não muda as características impressas em cada estilo. No entanto, a pessoa também ela vai apresentar na sua vida certa oscilação de comportamento. Né? Isso assim numa leitura direta, tá? Certo. A grafologia você passa a escrever e você passa a isolar os pontos. De repente pode até parecer assim, essa pessoa é uma pessoa triste, aí depois parece, essa pessoa é uma pessoa alegre, aí parece assim, então a grafologia se contradiz. Só que quando você vai lendo os muitos pontos, né? Você vai ver que ela tem uma tendência muito maior para ir para um lado, vamos dizer, 90% para ir para alegre e 10% para triste. Né? E o que é comum, ninguém é só uma coisa ou só outra coisa, o que é comum. Mas observando os muitos pontos, são 54 pontos a se observar, cada ponto, cada característica, mais ou menos umas 30 variações. Então, a possibilidade de resultado é de milhões. Ninguém tem não tem o mesmo resultado que o outro. Você acha que tem algum assunto a mais que você queira falar, que você acha que é importante a gente falar hoje? Não, hoje não. Eu só gostaria bastante coisa que é bem legal. Eu só gostaria de arrematar dizendo o seguinte: grafologia é técnica, grafologia é estudo. Então não tem assim aquela coisa
mística, aquela coisa mágica, não tem misticismo, não tem magia. O que um profissional pode ver a mais do que o outro é a experiência que ele tem com a vida, a experiência que ele tem com o muito do trabalho que ele faz, do muito que ele estuda. Então vai haver diferenças profissionais? Lógico que vai, isso em todas as profissões, mas é técnica, é ciência, e a pessoa que fugir disso é um charlatão. Então isso eu não concebo na minha vida de forma alguma. Esse vídeo vai para os meus amigos, meus parentes, vai para minha filha, a qual eu jamais enganaria ela. Eu agradeço, porque nós precisamos de pessoas assim, que falem a verdade, esclareçam, né, para as pessoas sobre esse assunto, até para que elas, quando for contratar alguém, trabalhar com um profissional de grafologia, saber escolher, né, uma pessoa que tenha realmente conhecimento e que não vai ser enganada. Isso é fundamental, né? A gente não merece nessa vida já tão sofrida, né? Ainda passar por charlatões, né? E assim, você tem quantos anos de experiência? De estudo, 37 anos, mais ou menos umas 3 mil avaliações. Olha só. Só em Fortaleza, naquela época, foram 780 avaliações. Fui para rádio, TV, foi muito legal. Foi bem na prática, né? Você aprendeu totalmente na prática. Inclusive, num próximo encontro, aí eu vou falar do meu espaço lá, que inclusive eu terei o Sábado Solidário. Olha, né? Só que legal. Para que as pessoas tenham lá um conhecimento maior para levar essa técnica aí para que as pessoas conheçam, né? Porque é muito, muito novo, né? A técnica é antiga, mas o conhecimento para a população é muito novo. Não, e é muito gratificante. Obrigada por trazer esse conhecimento aqui pra gente, para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E tenho certeza, assim, para mim foi muito enriquecedor. Com certeza eu vou aplicar em muitas coisas da minha vida. Depois eu vou perguntar mais coisas para você em off. Mas assim, foi muito, muito proveitoso. Muito obrigada. Obrigado, eu. Tudo de bom. Obrigada. Muito obrigado por você que tem nos acompanhado aí durante toda essa jornada do nosso programa, mais de um ano fazendo o programa do Rude Ramos Podcast, né? Muitas pessoas já passaram por aqui, tantas histórias, né? Tantos aprendizados também, tantas fofocas, muitas risadas nós já demos também. E eu agradeço você, porque esse programa é feito de pessoas para pessoas e você faz parte desse programa. Se não fosse você que está aí assistindo agora, talvez nem existiria esse programa, nem chegaria a tantas pessoas como está chegando a nossa informação aqui do programa, né? Então, agradeço todo mundo. Já estamos aí quase no final do ano, né? Praticamente já acabou o ano, mas com muita alegria que nós passamos esse ano com você aí do outro lado da telinha, né?